Olá, caríssimo estudante! Tudo bem, professor? Tudo bem, professora? Que bom te encontrar por aqui de novo. Satisfação. Prof. Iris aqui fica sempre muito feliz com a sua presença, com a sua interação, com o envio aí dos registros. Olha, tem muita coisa bacana sendo enviada e eu tô assim nas nuvens, feliz, muito feliz mesmo e grata a você, professor, pelo estímulo, pelo incentivo, pela motivação. Tem professor fazendo junto, tô sabendo, tem professor fazendo junto aí com as nossas atividades. E a ideia é exercite-se mais. Aliás, mais tarde, lá pro finalzinho da nossa aula, a gente tem proposta aí de atividades que vocês vão conseguir fazer aí, estudantes. E aí, lembra de registrar, lembra de fotografar, lembra de fazer vídeo, lembra de fazer mapa mental, portfólio. Faz o que tu conseguir aí realizar de forma criativa e interessante. Envolve os colegas, envolve a professora, o professor, envolve a tua família e manda que eu quero acompanhar aí. Isso serve de subsídio para eu preparar as outras aulas, para a gente poder trocar ideia, ver se está funcionando, tá? O que precisa ser melhorado, e é só com a tua participação, com a tua interação que eu consigo fazer isso, ok? E agora a gente entra aí numa nova leva, agora a partir de agora é a segunda metade aí do nosso ciclo de aulas de educação física, e agora a gente está na aula 9, né? Essa aula 9 inicia a unidade 2. E bora conhecer o que a gente tem aí para ver na unidade 2? Dá uma olhada no nosso slide. Olha só. Na aula de número 9, nós iremos ver aqui quais são esses conteúdos. E na unidade 2, nós iremos falar aqui sobre o universo das práticas corporais na sociedade e os seus efeitos na saúde, galera. É isso aí. Nós teremos a aula de número 9, que irá falar sobre o exercício físico, o esporte e o condicionamento físico e a saúde. Teremos a aula de número 10, que vai falar sobre energia para atividade física e esporte. Temos a aula de número 11, atividade física e os seus efeitos no músculo. Temos a aula de número 13, manifestações culturais dos esportes de aventura e natureza. Temos a aula número 14, manifestações culturais e representações da ginástica. Temos a aula de número 15, que já vai entrar aí na avaliação na atividade física e no esporte. A aula 16 sobre tribos urbanas e as suas manifestações nas práticas corporais. E a aula de número 17, alguns fundamentos aí dos esportes coletivos. Na sequência temos a aula 18, tá, que vai ser a revisão geral da unidade 2, e a aula 19, que vai ser a revisão da recuperação. Prof, tá faltando o número 12 aí, aula de número 12. Sim, a aula de número 12 é a aula de revisão da recuperação da unidade 1. Por isso que ela não tá aqui, porque ela não faz parte da unidade 2, certo? Tranquilo? Maravilha. E aí, bora ver o que a gente tem aí relacionado às competências. E aí, para essas aulas, temos diversas competências, né? E aí eu trago aqui para você a competência de número 6. E essa competência de número 6, ela fala do quê, prof? Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando as suas características locais, regionais e globais, e mobilizar os seus conhecimentos sobre o que, prof? As linguagens artísticas para dar significado e reconstruir, né? Construir e reconstruir produções autorais, individuais e coletivas, exercendo protagonismo de maneira crítica, criativa, a respeito da diversidade de saberes e identidades culturais. Então, essa é a pegada da competência número 6 que está mais evidente aí nas nossas aulas, certo? O que mais, prof? Dentre as habilidades, que nós temos diversas, ressalta aqui uma que é da aula 9, né? Que é utilizar as diversas linguagens artísticas, corporais e verbais em diferentes contextos, valorizando o que, prof? O fenômeno social, cultural, histórico,
variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, certo? Então, nós trazemos aqui essa habilidade. O que mais, prof? Ainda a gente se organizando dentro desse novo contexto aí da unidade 2, nós temos aí o objetivo para essa nossa aula de hoje, o objetivo de aprendizagem. Muito bem. O primeiro, caríssimos estudantes, será o quê? Compreender a influência dos marcadores sociais na oportunidade e nas formas de experimentar as práticas corporais. Então, esse é o nosso primeiro objetivo, ele é mais global, certo? E aí, mais especificamente, o que a gente vai fazer aqui nessa aula? Identificar os aspectos conceituais e legais determinantes da saúde, da promoção da saúde e da atividade física no âmbito nacional e internacional também, reconhecendo a atividade física como uma necessidade social na comunidade local e regional, certo? E aí, só para relembrar vocês, nessa nova roupagem aí de planejamento, nós temos diversas competências, competência 1, competência 2, competência 3, competência 4, competência 5, tá? Então, elas estão pertinentes aí no planejamento das nossas aulas. E nós temos aí também algumas habilidades, tá? Em especial, nós temos aqui, por exemplo, da aula 13, que vai formular propostas e tomar decisões que levem em conta o bem comum e os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global. Isso a gente vai ver na aula 13, que vai falar sobre manifestações culturais do esporte de aventura, por exemplo. E aí nós temos outras também que vão aparecer, como na aula 14, sobre manifestações culturais e representações da ginástica, e também aqui, a exemplo da aula 16, tribos urbanas e suas manifestações nas práticas corporais. Então perceba que cada um tem o seu objetivo aí, a sua habilidade a ser trabalhada. E aí agora com foco na nossa aula de hoje, que é sobre o que mesmo, prof? Sobre o exercício físico e o esporte para o condicionamento físico e saúde. O que a gente vai ver hoje, prof? Já te digo, anota aí, registra. Veremos o que? Na aula 9, os conceitos e as diferenças entre atividade física, entre exercício físico e entre o esporte. Você saberia me dizer o que é um, o que é o outro? E o outro ainda, porque são 3 aqui definições diferentes, né? E agora a gente tem também definições e aplicações relacionadas à saúde, relacionadas à aptidão física e relacionadas à promoção de saúde, correto? Vamos também mencionar nessa aula aspectos legais da saúde, da promoção da saúde e da atividade física. E para finalizar, tem um questionamento aqui para você sobre condicionamento físico. Por quê? E para quê, prof? A gente vai já descobrir. Aliás, você já sabe, mas a gente vai reforçar aqui. E aí, dentro desse primeiro subtema, nós temos aqui conceitos e diferenças de atividade física, esporte e exercício físico. Atividade, exercício e esporte, né? E aí eu venho aqui contigo, tá? Deixa eu conversar aqui contigo e deixa eu te perguntar. Tu sabe me dizer aí as diferenças? Tu consegue pontuar aí alguma coisa? Durante as nossas aulas a gente já vem conversando, já vem entendendo aí o que é um e o que é o outro. Então vamos tentar lembrar aí, tá? Existe diferença? Existe. O que é atividade física? Prof, eu não lembro o que é, mas eu consigo dar um exemplo. Então me dê um exemplo. Ah, prof, se eu varrer a casa, eu estou fazendo uma atividade física. Perfeito. Ah, eu ouvi outro aluno falando aí. Prof, se eu lavar a louça, eu estou fazendo atividade física. Se eu fizer a ordenha, eu estou fazendo atividade física.
se eu estiver lá fazendo a limpeza do meu quintal, capinando, estiver roçando, eu estou fazendo uma atividade física. Perfeito, caríssimo estudante, perfeito. Prof, esse teu aluno, essa tua aluna que falou aí, tá com um raciocínio perfeito. Sabe por quê? Porque a atividade física é qualquer movimento corporal, certo? Então, qualquer movimento corporal. Então, qualquer movimento corporal não me exige que eu tenha força, que eu tenha flexibilidade, que eu tenha agilidade, que eu trabalhe essas competências. Apenas ele vai acontecer. Então, é qualquer tipo de movimento aí que acontece aí nesses músculos esqueléticos, nessa nossa junção corporal aqui, certo? Tranquilo? E aí, prof, quando eu falo de exercício físico, prof, caríssimo estudante, quando eu falo de exercício físico, agora tem uma diferença. A gente já entendeu a atividade física, agora eu quero saber o que é exercício físico. Então, o exercício físico, quando você olha para essas imagens aqui, você fica imaginando, nossa, essas pessoas devem ir para a academia, devem ir para o centro de treinamento, devem fazer essas funcionais, devem fazer esses exercícios aí pelo menos umas 3 vezes por semana. Boa, muito bem. 3 vezes por semana, se eu tenho uma consistência aí de realização desses exercícios, realizo aí 15, 20 minutos, 30 minutos, que seria o mínimo aí interessante, né? Nessas 3 vezes, então eu já tenho aí 30, 30, 30, né? Eu já tenho uma quantidade significativa aí nessas 3 vezes que eu vou executar esses exercícios, né? Eu já tenho uma frequência, eu já tenho aí uma duração, eu faço numa intensidade mais leve, mais moderada, mas eu não deixo de fazer. Então, isso a gente está falando de quê? De exercício físico. Então, o exercício tem frequência, intensidade e duração. Frequência, intensidade e duração. Então, quando a gente estiver falando aí de atividade física sistematizada, a gente está falando de exercício físico, ok? E o esporte, prof? O que é o esporte? Jogar vôlei, jogar basquete, fazer corridas, participar do atletismo. Isso faz parte dos esportes, não é isso? Perfeito. Isso faz parte do conjunto dos esportes. E aí a gente está falando de exercícios, de atividade estruturada, sistematizada, que tem uma proposta um pouquinho diferenciada que a gente vai já ver, tá? Mas ela entra dentro do grupo aí da atividade física sistematizada, entra dentro do grupo aí dos exercícios, ok? E aí, bora ver mais um pouquinho? Então, dá uma olhada no slide. E aí, olha só. Qual o significado aí da atividade física? Então, eu já falei para você, né? Que é qualquer movimento corporal. E esse movimento, ele é produzido onde, prof? Nos músculos esqueléticos, tá? E isso vai me gerar, vai resultar aí num gasto de energia acima dos meus níveis de repouso. Então, vamos dizer que o teu coraçãozinho aí tá batendo agora, nesse momento, você sentado tranquilo aí, 60 batimentos por minuto, né? Tá um batimento por segundo, né? Tá 1 para 1. Aí, de repente, eu falo assim, você, caríssimo estudante, vai até a porta o mais rápido que você puder. Aí você foi, aí você volta e eu mensuro o teu batimento. E aí você vem e eu observo que de 60 agora foi para 75, né? Tu tá agitado, tu foi fazer alguma atividade ali expressiva, de forma rápida, né? Às vezes abrupta ou consistente, mas tu saiu do teu nível de repouso. Isso, até o meu diretor tá aqui, tá tranquilinho, ele tá abaixo dos 70, ele tá no ar-condicionado, tá gravando aqui a nossa aula, tá aqui ouvindo, acompanhando, então ele tá tranquilo, né? De repente, deu uma acelerada, ele começou a pensar nos problemas dele, começou a pensar aí nas coisas que ele tem que realizar ainda hoje, aí os batimentos dele aceleraram. Então, houve aí uma mudança nesse gasto energético aí em relação aos níveis de repouso. Ele não está mais em repouso, ele se movimentou, foi ali para beber uma água, foi ali até o banheiro, foi ali ver alguma pauta, e aí ele já saiu do nível de repouso dele, que estava calminho, calminho, lá no início, né, de 60, e aumentou para 70, para 80, para 90, dependendo da situação, né? Então a gente está falando aí de atividade física.
houve um aumento aí de gasto energético acima dos níveis de repouso. E eu consigo isso através de atividades de lazer, atividades aí relacionadas à estética, como por exemplo na musculação, no condicionamento físico, como numa corrida, aí, no atletismo, nas atividades que eu realizo aí no meu cotidiano, né, relacionadas aos esportes. Então, eu tenho que estar sempre buscando aí atividades que trabalhem aí a minha qualidade de vida, que melhorem aí os meus níveis, né, de batimentos cardíacos, de captação de ar, de execução de movimento. E aí, quando a gente fala de atividade física, a gente percebe que ela passa por alguns domínios. Isso mesmo. Então, nós temos atividades que a gente realiza aí no tempo livre, outras que a gente realiza aí quando está trabalhando ou quando está estudando, outras quando a gente está se deslocando de um local para o outro e outras nas atividades que a gente realiza em casa, né? Então, a gente percebe que essa atividade física, ela é o quê? Um comportamento que promove interação social com o nosso ambiente. E agora a gente vai conseguir perceber o que tem de diferença entre a atividade física e o exercício físico. Olha só esse próximo slide. Então, nós temos aqui, o que eu estou fazendo, prof? É atividade física ou exercício? Olha só, se ela estiver sendo realizada pelo corpo com o objetivo de diferente desenvolvimento específico da aptidão física, a gente está falando de atividade física. Refere-se a atividades realizadas pelo corpo com objetivos diferentes do desenvolvimento específico da aptidão física. Então, eu não estou buscando necessariamente ganhar massa muscular, eu não estou buscando necessariamente definir os meus músculos, eu não estou necessariamente buscando aí tornar-me mais flexível, né? Mas eu estou realizando. Então, se é diferente a isso, eu estou falando de atividade física. Agora, quando eu tenho uma atividade realizada com o objetivo de melhorar, de manter, de me expressar, tá? Aí eu estou falando de um tipo específico de aptidão física. Então, eu já estou realizando um exercício físico. Lembra que eu falei? Sistematizado. É isso que entra aqui agora. Vamos entender mais um pouquinho sobre esse conceito? Olha só. Então, quando a gente fala aí desse exercício físico, a gente percebe que ele é o quê? Uma atividade física que é repetitiva, tá? Ela é planejada, ela é estruturada. Então, ela é repetitiva, planejada e estruturada. A exemplo disso, a gente tem essas imagens aqui nas academias. Então, eu vou fazer o movimento ali, 3 séries de 10, 3 séries de 12, 3 séries de 15, 3 séries de 20. Então, eu estou tendo uma repetição. Ela é planejada, porque o profissional de educação física planejou ela para você. Então, o teu objetivo é ganhar massa magra, é emagrecer, é definir, é hipertrofiar. Então, ela está planejada especificamente para o teu biotipo, para o teu organismo, tá? Então, ela está planejada para ti. E ela tem toda essa estrutura que a gente já falou. Ela tem uma frequência, ela tem uma duração e ela tem uma intensidade que devem ser observadas, tá? E aí, quando eu realizo essas atividades, eu busco o quê, prof? A melhoria de um ou mais componentes dessa aptidão física. Então, vem aqui comigo, olha só. Quando a gente entende todo esse slide aqui, toda essa aula, a gente percebe que o exercício físico vai me trazer ganhos inesperados. Além de definição, além de melhora na flexibilidade, além de melhora na função cardiorrespiratória, né? Além de eu me sentir mais leve, de eu me sentir mais elegante visualmente, uma melhor postura, eu ainda tenho melhora no meu sono, eu tenho mais disposição. Lembra, né? Pois é, tudo isso a gente consegue perceber aqui quando a gente tem esse exercício sistematizado, com frequência, com duração e com intensidade, tá? Gravou aí? Beleza. Continuando, o que mais, prof? Dá uma olhada no slide. Olha só. Então, a gente já entendeu isso. Agora, quando a gente fala de esporte, né, que tá dentro dessa categoria aí,
Ele pode ser considerado uma atividade física? Pergunta que não quer calar. Pode ou não? Olha só, o esporte ele é caracterizado por alguma forma de competição. Então, quando a gente está falando aí de esporte, a gente está falando de uma espécie de uma competição. Há os esportes aí que tem um cunho, né, tem uma pegada cooperativa, mas a gente está falando aqui de competição, ok? Ocorre sobre condições formais e organizadas. Então, existe aí, de fato, uma competição, um indivíduo contra o outro ou outros, né? Uma equipe contra outra equipe. Então, há essa organização aí. Ele envolve o quê, prof? Atividades físicas competitivas, que é institucionalizada, tá? Existem regras aí a se cumprir. Existe aí as confederações que institucionalizam aí essas regras, tá? Então, o esporte ele é uma atividade física institucionalizada e competitiva. Então, o foco dela, se você lembrar da competição, você está lembrando dessa correlação aí com o esporte. E aí a gente tem exemplo aí das Paralimpíadas, Olimpíadas, os Jogos Escolares. Então, quando a gente está falando desse grupo de atividade física, sistematizada, organizada, a gente está falando de competição, certo? Tranquilo? Maravilha. E aí, agora a gente vai entender um pouco sobre esse esporte, se é esporte ou se é atividade física ainda. Como, prof? Vou trazer aqui algumas coisas para você registrar aí no seu portfólio, no seu caderno. Como o quê, prof? Olha só. Então, nós temos aí o esporte. O que o esporte tem? Ele tem regras padronizadas, determinadas por entidades oficiais. As confederações, né? Os comitês técnicos aí. Ele exige aí aspectos técnicos, táticos e organizacionais para acontecer. Então, quando a gente tem esse padrão, a gente está falando de esporte. Regras padronizadas, entidades oficiais, aspectos técnicos, táticos e organizacionais. Tá? Essa é a estrutura do esporte. Quando a gente fala de atividade física, envolve práticas, tá? Tem um Szinho aqui, práticas corporais informais e estruturadas também. Desestruturada, aliás. Contempla práticas corporais formal e organizadas também. Só que a gente já observou aí as diferenças. E aí, para melhorar ainda essa tua visualização das diferenças, eu vou trazer agora os 3. Observa aqui, atividade física, exercício e esporte. Olha só. Atividade física, movimento corporal que tem dispêndio de energia acima do repouso. Tem um gasto de energia. Basicamente isso. Tá? Lembra das tuas atividades rotineiras aí na tua casa, no teu trabalho, na tua escola. Beleza. Exercício físico, movimento corporal planejado, estruturado e acompanhado pelo profissional de educação física. Então, isso é exercício físico. E o esporte, prof? É outro movimento corporal também. Só que agora ele envolve competição e tem regras pré-estabelecidas. Então, tu vai seguir o que diz o manual, o que diz as regras, certo? Entendido? Todos são movimentos corporais. Porém, o primeiro foco é somente um gasto de energia acima do nível de repouso. O segundo, tu tem o acompanhamento de um profissional, onde ele vai planejar, ele vai estruturar aí atividades físicas sistematizadas com frequência, com duração e com intensidade. E o esporte, tu tem o envolvimento de competições, equipes, regras pré-estabelecidas, né? Os comitês técnicos, táticos e organizacionais envolvidos. Tranquilo? Anotou, registrou, desenhou, printou a tela, tirou foto, aproveita e registra. O que mais, prof?
Agora a gente precisa entender um pouco sobre as definições e aplicações de saúde, aptidão física e promoção de saúde, né? O quanto que isso daqui, né, essas atividades físicas podem favorecer a questão de promoção de saúde, né? O quanto que isso vai colaborar na promoção de saúde. Isso a gente está pensando num grupo populacional, tá? Então vamos definir aqui saúde e promoção de saúde. Saúde, ela é definida não apenas como ausência de doença, mas sim um completo bem-estar físico, mental e social. Ponto. Promoção de saúde caracteriza-se como sendo um processo para aumentar ou melhorar o controle sobre a saúde da população. Ponto. O que mais, prof? A gente tem ação generalizada para a saúde da população e tem uma ação antecipada mais específica. São coisas totalmente diferentes. A primeira a gente está falando de promoção, de prevenção, e a segunda a gente está falando de promoção. Aí vem aqui comigo que eu vou conversar contigo mais um pouquinho. Beleza. Saúde não é só ausência de doença, tá? Mas sim um completo bem-estar. Então eu estou bem de cabeça, eu estou bem corporalmente, fisicamente, estou com disposição, estou tranquilo, não estou preocupado. Isso a gente pode chamar de saúde. Não é só ausência de doença, não é só eu não ter uma pressão alta, um diabetes ou qualquer outro tipo de doença crônica. Não é só isso, mas sim um completo bem-estar. Ah, prof, mas então ninguém tem um completo bem-estar. A gente busca todos os dias qualidade de vida, mudança no estilo de vida, mudança de hábito, na busca dessa qualidade de vida, na busca aqui dessa saúde, certo? Quando a gente faz isso, a gente está no caminho certo, correto? Tá, e o que é a promoção de saúde? Quando a gente fala de promoção de saúde, a gente está pensando agora em propostas governamentais, em propostas de ordem das políticas públicas, onde elas vão se antecipar em relação aí às doenças, principalmente as doenças crônicas. Lembra que a gente estudou na aula de epidemiologia, falando aí dessa correlação entre a junção da atividade física sistematizada, do exercício, na diminuição aí do grupo de pessoas com doenças crônicas? Pois é, então a gente está falando aqui disso, de prevenção, de promoção, aliás, de promoção, de trazer propostas de ações onde possam antecipar aí e evitar, né, o agravo aí dessas doenças. E quando a gente está falando aí de prevenção, agora sim, prevenção, a gente está falando de uma ação generalizada, onde todo mundo trabalha para isso, onde todo mundo se preocupa com isso. Então nós temos prevenção, ação generalizada para a saúde da população. Então a população também faz parte desse processo, certo? Ela também vai colaborar, mas as políticas públicas vão pensar nessa ação de prevenir, de antecipar, certo? E nós temos aí a promoção no trazer ideias, propostas, por exemplo, esses parques da cidade, essas academias, né, a céu aberto, isso aí são propostas, né, são promoções aí de atividades que podem ser feitas naturalmente pela população. Então nós temos aí intervenção muito boa, certo? Então a gente já consegue fazer esse entendimento aí nessa melhora dessas aptidões físicas do indivíduo e na melhora da saúde desses indivíduos, ok? Que mais, prof? Dá uma olhada nesse próximo slide. Olha só. O que tem aí, prof? Então, nós temos aí as dimensões da saúde. Então, eu me sinto saudável quando eu tenho aí a minha parte física, mental, a dimensão física, a dimensão mental e a social em equilíbrio, tá? A minha dimensão física, ela vai observar o quê? A ausência de doenças e incapacidades. É isso? A minha dimensão mental, a ausência de distúrbios mentais.
E a dimensão social, capacidade de interação do meio social. Então, quando eu tenho uma junção dessas capacidades aí, eu começo a pensar agora em saúde. Em saúde. Certo? O que mais, prof? Vamos entender aqui qual é o nosso desafio com relação à saúde pública. Então, a promoção de saúde, vou pegar aqui uma canetinha vermelhinha para a gente poder destacar. A promoção de saúde, ela é aí uma estratégia. Opa, eu peguei a cor errada. Vamos colocar uma cor melhor, porque esse vermelho ficou muito cheguei, né, gente? Vamos colocar uma amarelinha que fica mais destacada aqui, melhor. É uma estratégia promissora para enfrentar os múltiplos problemas de saúde que afetam as populações humanas e os seus entornos. Não se trata de um fim em si mesmo, mas de transformar realidades sociais a partir da saúde. Olha aqui uma boa proposta para isso. Academia a céu aberto, né? Outras propostas também são incrementadas, semelhantes a essa. Então, a gente está falando de promoção de saúde. O que mais, prof? Quando a gente pensa na evolução do conceito de saúde, então a gente tem alguns documentos, tá? Que eles trazem esse subsídio, esse entendimento. Nós temos aqui, por exemplo, a partir da Conferência de Alma Ata, iniciou-se aqui um processo de transformação da saúde, tá? Então, nós temos aí na década de 60, antes a saúde era entendida como ausência de doença, agora a gente já sabe que não. Em 78, já vem aí sobre essa declaração de Alma Ata, a proposta de saúde para todos. Então, já começa a pensar aí no entorno. E aí nós temos, através dessas conferências, o desenvolvimento de bases conceituais e políticas na promoção de saúde. Então, tem aí começar o caminhar nessa perspectiva aí de busca na melhoria da saúde da população, certo? Beleza, prof. O que mais? E aí nós precisamos entender o que é a aptidão física. A aptidão física, ela é a capacidade de realizar as atividades físicas do cotidiano de forma tranquila, com o menor esforço possível. Então, eu estou apto, eu sou capaz de realizar determinada atividade porque eu estou com a minha saúde em equilíbrio, tá? Então, essa aptidão física para a própria vida, saúde e qualidade de vida. Então, ela se refere a estar apto para o exercício, para realizar as mais diversas atividades aí do meu cotidiano que a gente já viu, tá? Eu não tenho impedimento porque eu estou apto a realizá-las. Então, é disso que se trata a aptidão física. Quando a gente fala de aspectos legais, né, documentos importantes aí para essa promoção de saúde e atividade física, a gente tem alguns aqui para listar. Tenho aqui alguns para listar para você. Como, por exemplo, através das conferências internacionais na busca de promoção de saúde, nós temos a Alma Ata, né, que a gente já conversou. Nós temos a Declaração de Ottawa, em 86, que aconteceu no Canadá. Depois nós temos a Declaração de Adelaide, em 88, na Austrália. Depois nós temos a Declaração de Sandesvall, em 91, na Suécia. Todas são conferências internacionais de promoção de saúde. A primeira conferência, a segunda conferência e a terceira. E ainda temos mais outras, né? Temos a quarta aqui, com a Declaração de Jacarta, em 97, e temos a quinta aqui, que é a Declaração do México. Então, todas elas estavam pensando aí na promoção de saúde, né? Ideias aí na promoção de saúde. O que mais, prof? Na década de 70, a gente tem o quê? O movimento sanitário no Brasil. E aí surgem documentos importantes, né? A gente tem essa Alma Ata, nós temos a Carta de Ottawa e nós temos a Constituição Federal, tá? E aí, a partir daí, surge a criação de uma carta, que é a Carta Magna Brasileira, em 1990, tá? Beleza.
Quando a gente fala de direito social a todos à saúde, a gente tem que pensar que é uma garantia, tá? Está garantido na Constituição o acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tá? Existe uma lei orgânica no Sistema Único de Saúde, a Lei 8.080/90, que traz aí o quê? Falando sobre alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, transporte, lazer e acesso a bens e serviços essenciais. Então, o ser humano, ele tem direito a tudo isso. E a atividade física está contemplada nesse entorno. O que mais, prof? Temos aí bases políticas, né, avanços aí em relação ao sedentarismo, e aí nós temos Estratégia Global da Promoção de Saúde, a Política Nacional de Promoção de Saúde, tá? E com relação a tudo isso, a gente vê o quê? Muito avanço tecnológico, muita mobilização da sociedade e criações aí de diversos documentos, tá? Em especial aqui o de 2006, que é o da Política Nacional de Promoção à Saúde aí, contra o sedentarismo, contra esse momento de inatividade física. E aí nós temos o que mais, prof? Diversas metas políticas vão surgindo, né, a todo momento, relacionadas aí à promoção da atividade física. Então busca-se o quê? O controle do sedentarismo, a promoção de um estilo de vida mais ativo, a criação de espaços adequados, tá? Então a gente tem que entender que estilo de vida ativo é diferente de atividade física regular, tá? O que a gente tem que observar também, prof? Sobre condicionamento físico. Por quê e para quê? Por que é importante eu me manter condicionado, mesmo que eu esteja acima do meu peso ideal, né? Da minha composição corporal ideal? Porque isso eu vou poder trabalhar diversas capacidades físicas, como resistência aeróbica, resistência muscular, a força muscular. Vou poder também trabalhar aí a minha flexibilidade, vou trabalhar a composição corporal, vou poder trabalhar a velocidade e agilidade. Então, há diversos componentes aí importantes que podem ser trabalhados. O que a gente precisa lembrar, prof? Que a atividade física ela é uma ferramenta aí fundamental para a gente, tá? Ela vai nos ajudar aí na prevenção de doenças, na promoção de saúde, na redução de fatores de risco, das doenças crônicas degenerativas, tá? Depende apenas de uma decisão sua, ok? Tem diversos fatores aí individuais, coletivos, ambientais, culturais, econômicos e políticos que vão facilitar ou vão dificultar aí o teu acesso aí a uma vida mais ativa. E aí, pensando nisso, eu trago para você, nesse momento importante aqui, que é o momento top que a professora gosta, que é o momento exercite-se mais, mais e mais. Então, no nosso momento aqui do exercite-se, eu tenho aqui para você um trabalho de atividades de flexibilidade. E aí eu trago aqui alguns exercícios para você realizar aí cerca de 20 segundos, tá? Segurar cada lado por 20 segundos e você vai executar e vai abrir sua postura e vai alinhar sua postura. Você tem esse primeiro aqui do apoio à parede, a coluna reta, o joelho da frente semiflexionado e a perna de trás estendida. O outro você tem um arredondamento aqui dessas tuas costas, tá? O outro você tem a extensão da perna que está atrás, posterior, e a flexão do joelho com a perna da frente. Nesse daqui você vai buscar estender a perna acima de um apoio, de forma frontal. Nesse você vai executar esse movimento de forma lateral, ok? Aqui você vai flexionar sua perna para trás, segurar com o braço contrário, abrir sua postura, apoiar sua mão na parede. Aqui você vai ficar de cócoras, tá? E vai forçar os cotovelos para empurrando os joelhos, tá? Aqui você vai fazer a famosa borboleta, tente ficar o mais alinhado possível a sua postura. Aqui você vai estender uma perna, vai cruzar a outra por cima e vai girar o tronco em cima,
tentando manter o corpo mais alinhado possível, mais aberto possível. Aqui você vai flexionar o joelho à frente e vai buscar tentar estender a perna o máximo que conseguir lá atrás e manter esse movimento. Aqui você vai flexionar, né, o seu braço, vai segurar no cotovelo, colocando a mão para trás e a outra vai segurar na parte superior do cotovelo do braço que está sendo lançado para trás. E aqui você vai tentar estender os seus braços, tá? Essa é a sugestão de exercícios para a aula de hoje. E aí vem aqui comigo para eu poder me despedir de você e já te dizer que essas propostas de atividade de flexibilidade são possíveis sim de fazer. Manda para mim que eu quero ver aí se você conseguiu realizar todos esses movimentos. 20 segundinhos, ok? Tchau, gente! Até daqui a pouco!